O presidente do MPLA defendeu, nesta segunda-feira, maior atenção aos comitês de ação do partido por constituírem o alicerce do maior edifício político partidário que se conhece no país desde os anos 50. João Lourenço, que manteve um encontro com os primeiros secretários. Ajudo aquelas pessoas que têm dificuldades, porque, Leda, é mesmo assim que tem de acontecer, temos de ser solidários. E eu penso que é isso que também vai faltando dentro do partido, Leda. É preciso dizer isso. Falta solidariedade. Há aquelas pessoas que, por razões até da posição que têm dentro do partido, têm melhores condições que os outros. É mesmo assim. Mas tem de ser solidário. Para quê? Para que o militante na base perceba que, apesar das dificuldades que ele tem, está a fazer uma luta comum. Mas falta essa solidariedade, aliás, isso no seio do partido, exatamente, portanto, até porque o presidente... aqueles que lideram e... Leda, não há dúvidas, o presidente realça isso. Aliás, a minha expectativa é que, depois desse inédito encontro, haja maior atenção. Não estou a dizer que tenha falta, mas tem de haver maior atenção nas bases. Leda, nós estamos lembrados daquelas... Aliás, foi feito esse pedido, que se tenha um olhar diferenciado. Exatamente. E porquê, Leda? Nós estamos... Eu, pelo menos, estou lembrado, e com certeza se lembrarão os meus colegas aqui, daqueles tempos em que você se dirigia a um comitê do MPLA com algum problema e ajudavam-te a resolver o problema. Davam-te algumas diretrizes. E isso tem de continuar a existir. Tem de continuar a existir. E por que isso não acontece em alguns casos, Leda? A organização tem um funcionamento como uma harpa. Tem princípios. Mas o tempo faz com que, às vezes, se desagregue. E esses momentos em que a liderança convoca e diz assim, olha, estamos a nos desencaminhar, estamos a tomar um outro rumo, estamos a deixar de assumir as nossas responsabilidades, precisamos voltar, precisamos nos reorganizar. Acredita que tenha sido esta uma das motivações para a solicitação, a realização deste encontro? Leda, para mim, o ponto fundamental é esse. Aliás, quando o lema é todos para as bases e todos para as comunidades, significa, durante muito tempo nós exercitamos a comunicação horizontal. Depois, o tempo e as circunstâncias e até algum desleixo fez com que nós priorizássemos muito mais a comunicação vertical. Agora, precisamos voltar a reatar a comunicação horizontal para que as pessoas lá na base, alguns que têm mais dificuldades do que nós, possam perceber que estamos com eles e que podemos reatar o projeto e podemos fazer Angola crescer. Eu penso que esse é um elemento fundamental agora. Leda, esse é um discurso, eu sempre digo, os discursos das lideranças é um elemento de estudo, é um elemento de análise, é um elemento de projeção. É preciso agora começarmos a ver os primeiros secretários dos cabos, porque é lá onde a vida acontece. São eles que mobilizam os militantes. Aliás, Leda, deixa-me só dizer que este encontro que o presidente do MPLA faz precede, vem depois das conferências de balanço e renovação de mandatos. E, portanto, temos primeiros secretários dos CAPs que receberam a confiança dos militantes para o próximo mandato. Então, reúnem com o presidente para dizer assim, temos de fazer diferente. O próprio presidente, em 2017, disse que ia ser um reformista. E, portanto, Leda, a minha esperança é também que o MPLA consiga se reformar. Aliás, a questão da corrupção, durante muito tempo, foi vista como uma corrupção feita por elementos ligados ao MPLA. Tem também de ser vista como uma corrupção que está dentro. E o presidente faz exatamente esse apelo quando diz assim, temos que permitir que aquelas pessoas que fazem o trabalho possam ascender por via do mérito. Não podemos permitir o amiguismo dentro do partido. Não podemos permitir que aquelas pessoas que fazem o seu trabalho depois não haja esse reconhecimento. E, Leda, isso pode não ser uma corrupção financeira, mas é corrupção. Quando alguém que depois de todo o trabalho
merecido, não ascende, não recebe a recompensa que devia ter e recebe alguém só porque conhece alguém na A questão dos na corredores, direção. que sublinhava há pouco o Exatamente. doutor Isso é corrupção Albino também. Paquice. Isso é corrupção também. Doutor Paquice, o MPLA tem mais de 60 mil CAPs. O líder passou uma mensagem durante este encontro. O que transmitiu não foi só para as bases do seu partido, certo? Sim, mas olha, eu aqui gostaria de, muito rapidamente, antes de ir para esta questão, que Sim. os partidos políticos não vivem de esperanças, sabes? As pessoas que estão nos CAPs não conseguem dar esperança a todo o tempo. Os partidos políticos vivem de factos. Por isso é que os partidos geralmente, e aqui olhando para o MPLA, com a responsabilidade que tem a governar há 49 anos, com os seus programas mínimo e máximo, eu penso que mesmo o próprio país já teria um outro desenvolvimento. Mas o presidente diz bem, do MPLA diz bem, olha, vocês transmitam e, portanto, deem a esperança, mas a esperança existe nas igrejas. Os partidos realizam para que as pessoas digam, este partido durante esse tempo vai realizar a nossa condição. E os corredores têm sido um grande problema, porque nós conhecemos figuras muito bem postas no partido do MPLA, que de repente catapultam o seu filho, catapultam o seu sobrinho, catapultam o seu amigo, que de facto não têm o mesmo trabalho que existem, de figuras que nós conhecemos, desde aquelas que passam pela televisão, e ou estão na rádio, e ou estão no CAP, para defender o partido. É que não é fácil hoje estar a dizer certas coisas, embora o doutor Bali diga que não, está tudo bem, eu acho que não. Eu não digo que está tudo bem, eu disse que há algumas coisas boas. Aliás, quando diz 49 anos, é preciso... Não se esqueça, é muito Paquice, tempo, tá, mas há muito boas realizações. Não, há boas. Veja, isso hoje não estou a negar estamos isso. aqui a falar não estou a negar, livremente, mas a paz é uma realização. Sim, hoje nós andamos pelo país com essa liberdade. Sim. Nós temos hospitais construídos. Sim. O senhor estudou no exterior, mas eu estudei aqui. Muitos angolanos estudaram aqui com escolas. Aliás, há muitos também. Eu aqui não sou negacionista. Não sou negacionista. Terminaram aqui. Então, o que eu acho que é importante, doutor Paquice? Não posso negar. Eu compreendo. Demos passos. Mas isso é fundamental e por isso quando diz que os partidos não vivem de esperança, concordo, mas a esperança reside aonde? É que quem dá um passo, quando alguém lhe vê a dar um passo, qual é a esperança que tem? É que vai dar um segundo. Porque quando não dá nenhum, aí sim, é que você não pode dizer que vai dar um passo quando ainda não deu nenhum. Sim, doutor Bali, eu aqui nessa perspectiva estava a dizer isso para buscar na primeira fala do presidente, quando o presidente, na senda de pergunta que me fez, o presidente não disse apenas essas coisas, disse várias coisas, aliás, toda esta semana não se fala de outra coisa senão desta reunião que o presidente teve. Sim. Mas eu achei, de facto, muito preocupante que o presidente da República diga, por exemplo, num dos trechos, num parágrafo muito curto, onde diz não podemos deixar que a nossa oposição nos destrua, primeiro ponto, e não podemos, como aliás vimos na lei da aprovação da vandalização dos bens públicos, porque temos a certeza, diz o Presidente da República, de fazer uma acusação direta, não é, de que a vandalização dos bens está a ser patrocinada por um determinado partido político. Eu achei grave. Achei grave, e aqui deixa-me rebuscar esta expressão, o nosso Presidente da República. Ou seja, ele esteve aí com o presidente do MPLA, mas é nosso Presidente da República. E o nosso Presidente da República, sabe, Bali, doutor Bali, aqui podemos considerar duas maneiras. Mas é o Presidente do MPLA, sim, está bem, está bem. Tem de olhar para essa perspectiva. Não, mas deixa-me buscar esta perspectiva. Porque temos mesmo adversários. Sim, só para... Doutor, deixa-me só, isso é muito importante. Sim. O presidente do MPLA, não é? Mas quando diz isto, eu penso que ele toma a capa de presidente da República. Não. Porque refere-se a um melhor facto. não confundir. Deixa-me só terminar isto. Não faça essa confusão. Doutor, só um bocadinho. Porque o presidente da República não tem adversários. Deixa-me só terminar isto. É importante reter isso. Quando o presidente diz adversários, ele está a falar de adversários políticos do MPLA. Posso terminar isto? Pode sim, mas tem que clarificar isso. Não faça essa confusão, porque o telespectador não vai perceber. Não estou a fazer confusão, doutor Balichong. O presidente do MPLA está a falar para os seus militantes aí, sim, a dizer que os nossos inimigos... Não. Utilizou a expressão adversários desculpa. Os nossos adversários... Sim. Não deixemos que eles nos desestabilizem. Exatamente. E a vandalização dos bens públicos, temos a certeza que está a ser patrocinada pelos nossos adversários. Deixa-me só terminar essa fala. Eu aí acho que era muito importante, temos tido discursos muito inflamados nos últimos tempos.
um do biro político do partido MPLA, o outro do grupo parlamentar do MPLA. É muito importante que nós mantenhamos a paz. De falar não, doutor, dos deixa-me só... inflamados da oposição. Doutor não deve Balim, ter essa dificuldade. quem governa não tem a mesma responsabilidade. E essa é a confusão. Esta é a grande questão. Estamos e não a falar se pode pensar de um pronunciamento do presidente do MPLA. E não se pode isso pensar... é fundamental, Sim, doutor, Leda, só um bocadinho. Mas essa análise... Porque é exatamente isso que se está a fazer na praça pública. Não, doutor. Dizer assim, o presidente João Lourenço falou como presidente dos angolanos. Eu tenho que fechar é preciso... Feche mais... Só para fechar, claro, só para fechar essa parte. Só para fechar essa parte. Sim. Não pode haver a sensação de que o país tem um dono e que o MPLA encarnou a vanguarda do país. O MPLA não pode encarnar a vanguarda do país. Isto é um grande problema, doutor. Quando um determinado partido político encarna a vanguarda do país, como nós vimos escrito em muitos livros, de repente quem faz oposição é inimigo, como se tivesse havido fora. Doutor, aqui estamos a falar como se estivesse mesmo na academia. Sim, mas a oposição tem de existir. Sim, e a oposição tem de desconstruir o discurso de quem governa. Estamos de acordo. Isto é fundamental na democracia. 30 segundos para fazer lembrar duas coisas. Sim, primeiro, sabe que há vandalismo de bens públicos. Sei. Sabe com a qual não estou de acordo. Exatamente. Com a qual eu não estou de acordo. Imagine, se estivesse na Assembleia e houvesse uma lei a ser colocada à votação contra o vandalismo, votaria contra? Mostrava-se indiferente. Com 25 anos de pena de prisão não aprovava. Mas mostrava-se indiferente porque essa é a questão. Não aprovava. Tem de discutir, aliás, tem de discutir. Temos para que dizer razão. Assim. Qual é a causa da vandalização terminar. dos bens públicos? Sim, mas deixa-me terminar. Eu defendo algo. Está bem, deixa-me terminar. Por que eu digo outra isso? defesa Por que eu digo relativamente isso? a isso? Não tomar qualquer posicionamento é como dar as costas a um assunto importante. Aliás, quando não vota nem a favor nem contra, significa que é indiferente ao assunto. Quando nós temos um partido que se propõe a governar e é indiferente à questão do vandalismo dos bens públicos, fica tudo dito. Mas meio dito por quê? Porque, doutor, não devemos nos esquecer da circular 0523. Não estão a dar importância. É naquela circular onde o partido na oposição, em texto, chamou adversário político de inimigo. Inclusive, foi por via daquela circular que eu, que tenho amigos na UNITA e em outros partidos, tomei conhecimento que para falar com os meus amigos eu tenho de pedir autorização. Por quê? Porque essa escola, deixa-me só terminar, essa escola da UNITA diz que os amigos dos nossos inimigos não são nossos amigos. O que é que o presidente do MPLA... Mas temos que procurar a paz. Eu compreendo e veja o que é que o presidente... O nosso discurso tem que ser conciliador. Deixa-me só terminar. E eu estou de acordo consigo. Tem que ser o que é que o presidente do MPLA vem dizer? O presidente do MPLA não trata os seus adversários como inimigos. Ele diz que são adversários. Vou lhe fazer lembrar mais uma coisa. Foi o grupo parlamentar da UNITA, por via do seu presidente, que disse que o Congresso Extraordinário era para fazer isso e aquilo e aquilo e aquele outro. Isso significa lançar hastes dentro do partido do MPLA para dividir. Qual era a especulação? O doutor Paquice na altura falou sobre isso. Falei sobre a especulação. Não, mas não faziam a especulação. O doutor Paquice estava a fazer a especulação. Liberty Chiaca não estava a fazer a especulação porque ele disse, aliás, quando se especula... Mas podemos voltar ao tema que estamos a abordar, vamos nos ater a isso. E doutor Balim, vou dizer-lhe que o presidente do MPLA fez também uma denúncia sobre a existência de tráfico de influência dentro do próprio MPLA. Quero que comente sobre isso. Leda, essa questão é comentada, aliás, o Paquice disse isso e nós conseguimos ver, aliás. E esse é um elemento, se reparar, durante o encontro e durante o discurso, foi um dos momentos mais aplaudidos. Sim. Ouvir que dentro do partido vai se prestar mais atenção a isso é fundamental, Leda, porque, veja, eu não sou um grande defensor do mérito, porque eu penso que o mérito também promove uma concorrência, às vezes uma competição que pode ser desenfreada. Mas também temos de ser honestos que aquelas pessoas, como se diz, que dão o corpo ao manifesto, dão peito às balas, no momento em que têm de ascender, têm de tomar algum benefício, porque a vida política, social e econômica é mesmo assim, aliás, até na religiosa, há recompensa.
Então há recompensa em toda a nossa atividade. Consigam chegar lá. E isso não acontece é uma das coisas por via de expedientes. Eu entendo que esse discurso do presidente é tão incisivo internamente que tem de levar a repensar as pessoas que em qualquer posição, e quando falamos de liderança, nós também estamos a falar de liderança, por exemplo, numa comissão executiva, onde as pessoas que estão lá podem fazer o jogo de influência para chegarem amigos, filhos, primos. E isso é importante mesmo derrubar, porque o que é que isso traz, Leda? O que é que isso traz? Confiança. O espírito de pertença, porque há, de facto, militantes que são do MPLA, mas como o Dr. Paquice disse, é como se sentissem órfãos, dizer assim, bem, agora vai haver, por exemplo, renovação de mandatos, vai haver alguma coisa, e de repente estão a ver, esse senhor até não tem... Leda, há casos de pessoas, membros do MPLA, que não conhecem o hino. Aqui demos só esse segundo. Entende essa gravidade? Esse segundo que é importante. Dizer isso. Mas eu digo isso porque... Esse segundo, doutor Bali, esse segundo é essencial. Esse segundo é essencial. É mesmo uma nota. Vou já lhe dar. Por que é que eu digo isso, Leda? Não é porque... E, aliás, há uma coisa que eu vou chamar a atenção dentro que poderá acontecer, que é a autopromoção. Nós não precisamos nos autopromover. Por quê? Porque existe uma forma de ascensão no partido que tem de ser respeitada. Agora, não é o compadrio, não é o amiguismo. Eu tenho ficado... Quer dizer, pronto, nós também estamos aqui em Angola e... Mas não é militante do MPLA e, portanto, não o conhece na profundidade. Não sou militante do MPLA. Sim. Mas, por exemplo, numa determinada instituição, no Ministério, onde temos uma pessoa a trabalhar 15 e 20 anos, que faz carreira e nunca chega ao topo. De repente vem alguém que não tem nada a ver com aquilo e de repente é o chefe. São coisas... Não estou a confundir, só um bocadinho. Os cargos de direção, aliás, ninguém faz carreira de direção. Só um bocadinho. Aqui há algo que nós temos de ter muita atenção, que é qualquer pessoa, em qualquer instituição onde está, quer ascender o cadeirão ao máximo, se tiver possibilidade para isto. Sim. Como é que a gente deixa alguém na escadaria há mais de 15 anos e nunca ascende aquele cargo máximo, de repente vem alguém que não percebe nada? Sim, isso faz uma confusão por uma razão simples, por uma razão muito simples, porque nós perdemos muitos recursos. Quem chega hoje sem conhecer como é que funciona a instituição, tem que fazer um estudo do princípio ao fim, quando aquilo já tinha sido feito, quando nós podíamos pegar alguém dizendo, agora é você, quer dizer, agora é tua vez. Eu não tenho nada contra o pessoal, mas eu acho que tem que haver respeito. Estou de acordo. As pessoas ficam desmoralizadas com esse tipo de atitude, ficam muito desmoralizadas. Subscrevo mesmo esse capítulo. Vamos seguir e olhar para outra matéria. O governador da província do Zaire pediu apoio ao presidente da República para combater o contrabando de combustível que se tornou um cancro na região. Adriano Mendes de Carvalho fez este apelo na quarta-feira por ocasião da visita de João Lourenço, onde reiterou também a necessidade do envolvimento de todos para controlar a fronteira terrestre e fluvial. Agricultura, saúde, educação, vias rodoviárias, cultura, desporto, entre outros, dominaram a comunicação de Adriano Mendes de Carvalho. O contrabando de combustível para a República Democrática do Congo é também um grande desafio para a província, ressaltou o governador. O contrabando de combustíveis. Camarada Presidente, há soluções. Isso pode-se resolver. Nós não podemos continuar assim. E depois, Camarada Presidente, parece mentira, os contrabandistas têm força, Camarada Presidente. Eles têm força. Eles, depois de fazerem isso, vão vir nas redes sociais, a gente vê. Agora eu sou o contrário. O contrabandista agora é aquilo. Mas nós também não estamos preocupados. Vamos dar o nosso melhor. E precisamos de chamar a atenção que temos este quadro, que às vezes, muitos deles, aqui temos isso. O que quer dizer, Camarada Presidente? Não há desenvolvimento se nós continuarmos nesta senda de contrabando. Ninguém vai vir para aqui, para o Zaire, chegar aqui e querer esperar 4 horas ou 3 horas numa fila de combustível e depois de esperar, depois vão dizer o combustível acabou. O que mais nos dói é que aqui entram caminhões e caminhões de combustível todos os dias. Passado 1h30, Camarada Presidente, a bomba já não tem combustível. O indivíduo já esperou 3 horas, depois não tem combustível. Queremos pedir o seu apoio aos órgãos competentes para ver como é que nós podemos trabalhar nesta situação, porque de facto isso tem sido para nós uma desgraça muito, muito grande.
Senhora Presidente, é fundamental, e eu já tinha pedido em outras paragens, em outras reuniões, é fundamental que se adquiram scanners rapidamente. Eu não estou só a falar do contrabando de combustível. O que é que passa, de facto, nesses caminhões? Scanners temos que ter. A província necessita de 780 salas de aula para colmatar a carência no setor da educação. Neste momento, segundo o governador do Zaire, conta com mais de 2.000 salas de aula. Dr. Bali Chionga, o Presidente da República trabalhou esta semana na província do Zaire. O governador, apresentando as preocupações da sua gestão, acabou por destacar o contrabando de combustível e pede especial atenção porque diz que as pessoas veem os caminhões a entrar para a província, mas depois não se vê combustível, nunca há combustível nas bombas de combustível, nas bombas, né, que deveriam ter combustível e abastecer as viaturas dos cidadãos. Quero que comente sobre isso. Leda, isso é muito sério. Aliás, o governador do Zaire tem sido vítima dessa luta que ele tem feito do contrabando. Ele tem sido acusado de variadíssimas coisas pelo facto de ter colocado o dedo e a mão agora nesse grande negócio do contrabando. É uma coisa muito séria, Leda, e faz muito bem ter apresentado. Aliás, não levantou o problema porque não é novo, esse problema existe há muito tempo. Eu queria dizer isso. Não é novo, existe há muito tempo, mas o que é que o governador faz? O governador Adriano, ele aponta a solução. Leda, o governo angolano tem de fazer mesmo investimento para ter scanners, para resolvermos esse problema. Por quê? Porque, Leda, o Congo é, nesse momento, 4 ou 5 vezes maior que nós do ponto de vista da densidade populacional. Ele pode nos engolir em segundos. O que é que eu quero dizer? Nós temos de nos proteger, não sermos inamistosos com o povo congolês, mas temos de nos proteger no sentido de a questão do contrabando, de proteger a nossa economia, mas a questão do tráfico de seres humanos. Esta proteção, Leda, isso é segurança. Aliás, o governador apontou a solução, comprar scanners, mesmo até de segunda mão, para quê? Para verificar depois, Leda, ter o compromisso de que o combustível, quando vai lá, é para abastecer carros. As pessoas não podem. O combustível chega, 1 hora depois já não tem combustível. Por quê? Porque os carros entram, primeiro, saem daqui como se estivessem a levar combustível para o Zaire. Quando entram ali, ninguém vê o combustível. Por quê? Já está comprado. E o governador diz uma coisa muito séria. As pessoas que protegem o contrabando estão ali. Estão ali. Então são conhecidas. Mas o contrabando, por norma, gera uma renda alta. Isso é inquestionável. Pois, mas Leda, a vida não pode ser... Nós não podemos ter lucros não é uma questão de com base favorecer, no é uma questão de que a quem de direito, sabendo que... E porque o dinheiro acaba por corromper até as melhores pessoas, infelizmente, sabendo que existe esta prática, que as pessoas são corrompidas ou se deixam vender... os cuidados deveriam ser maiores, ou não? Leda, primeiro, os cuidados têm de ser redobrados. Leda, há aquelas pessoas que mesmo numa situação de aflição não cedem a essa questão da corrupção, porque também não podemos pensar que nós somos completamente corruptíveis. É verdade que a nossa condição social pode nos tornar propensos. Mas Leda, essa questão do combustível é uma coisa simples. Por exemplo, eu não compreendo essa questão das bombas e tudo, mas quero crer que se vai, sabemos quantas viaturas devem circular por aquela área. Quando vai uma cisterna, também não é expectável que 1 hora depois já não tem combustível, porque então não se meteu lá o combustível. Porque milhares de litros de combustível também não desaparecem nos carros em 1 hora, não é? Sim, o problema, eu estive na Lunda, eu conheço um bocadinho essa questão do tráfico de combustível. Conheço porque estive na Lunda durante algum tempo e eu percebia que existem várias forças a lidarem com o tráfico de combustível. Algumas delas empresas de segurança, mas o combustível não passa sem que os homens da fronteira tenham conhecimento. E, portanto, no Kwango, o combustível, no Cafunfo, o combustível passa pelo rio Kwango, aí no Kwango. Passa à noite.
Não devia passar. Portanto, o governador tem razão. Está a pedir, de facto, que venham mais forças para proteger. O grande problema é que a fronteira terrestre a fronteira é muito grande também, é fluvial. E, de facto, há necessidade de compra de combustível do outro lado do Congo brasileiro. Então, eu acho que nós temos que proteger mais a nossa fronteira, mas também temos que criar condições. É que se a gente chega na fronteira de Ndlovu, que agora está a se fazer a obra, mas vai se fazer agora, quer dizer, a diferença que há entre a nossa parte da fronteira de cá e do lado de lá é abismal. Sim. Nós temos que criar condições. Eu estou de acordo. Essa é a grande que questão. o governador pede isso. E para que se o combustível é caro no Congo, então vamos vender nós o combustível no Congo. E no Congo, nós está a pagar em Kwanza. Nós também não podemos permitir, porque isso é mesmo uma coisa, é máfia. Por quê? O que é que acontece? Exatamente. Não se permite que os empresários vão lá vender oficialmente. Claro. Por quê? Porque alguém está a ganhar. Naturalmente. Mas nessa máfia quem sai a perder é a população. E o turismo. E o turismo. Mas porque depois há vimos aqui, imagens a circular de turistas estrangeiros dizerem que chegaram, e por acaso foi de facto a província do Zaire, sim. e que estavam há horas na bomba a tentar abastecer as viaturas, não havia combustível, não sabiam em que momento poderiam conseguir abastecer as suas viaturas e que isso obrigaria a permanecerem na província e gastariam mais, enfim. Não se pode estimular o turismo, como se tem tentado fazer, se não se criam as condições para que as pessoas possam usufruir das belezas e de tudo aquilo que de facto seja atrativo para se visitar no nosso país. Pois, mas aí o presidente tem que pôr a mão, no sentido de que nós temos muitas bombas, inclusive na zona norte, que estão completamente abandonadas. Foram construídas pela Segunda Angola e estão completamente abandonadas. Nunca têm combustível, nunca têm nada. Algumas do sul também já começaram a estar assim. Tem que se pôr a mão. E depois, eles estão a comprar em dólares o combustível. O nosso combustível está a ser vendido em dólares. Daí que atrai. Mas quem compra o combustível? Uma parte do combustível, a população é que compra, porque a população está a contrabandear o próprio combustível. Nós ficamos atentos às notícias, penso que não passou aqui na nossa televisão, mas a coisa de uma semana, morreu 5 membros de uma família morreram, porque a população está a comprar o combustível, está a guardar a gasolina nas suas casas e muitos estão a morrer de queimadura. É um problema grave também. Então, para além do controle, tem que se pôr a mão Antes de passarmos para o tema seguinte, outra questão levantada pelo governador André Mendes de Carvalho tem a ver com o facto de muitas empresas receberem dinheiro do Estado e não honrarem com os compromissos que assumiram. E diz, aliás, que já foi passada a orientação ao gabinete jurídico do governo provincial para cessar-se o contrato com estes empresários e acionar-se a justiça para que eles possam ser responsabilizados. Sabemos que é uma questão do Zaire, mas sabemos que é um pouco pelo país, de empresas que recebem dinheiro do Estado para fazer determinadas obras e entregar, mas depois não cumprem. É necessário que elas sejam efetivamente responsabilizadas, Dr. Bali. Sabemos que há também agora o facto de que aqueles que forem incumpridores com o compromisso assumido com o Estado deverão ficar impossibilitados de o fazer por alguns anos. Sim, o Estado decidiu que seja assim. Essa medida com a AGT, embora tenha aqui algumas questões para discutir, essencialmente a própria extensão dos poderes da AGT, mas é uma discussão de um outro quadrante, um outro espaço. Sim. Mas é importante que essas empresas não voltem a servir o Estado. Mas para além de não voltarem a servir o Estado, é preciso penalizar aqueles que gerem, os sócios dessas empresas. Porque, Leda, nós temos um pouco um espírito, uma cultura, dizer assim, bem, vou me propor, vou concorrer, vou receber o dinheiro e depois vou embora. Ou seja, não há essa responsabilidade. Primeiro, o compromisso de servir com base no concurso que ganha, não tem esse compromisso. Ele não pretende construir a estrada, ele não pretende fazer aquela empreitada, ele quer ter o dinheiro e muitas em alguns casos, Leda, em alguns casos, também ganham esses concursos por caminhos ímpios. É preciso deixar isso claro porque acontece.
E então, o que é que tem de ser feito? Para além dessa penalização, é importante que essas empresas sejam cadastradas e não voltem a serem contratadas. E depois, as penalizações também têm que ser grandes, porque essa coisa de receber o dinheiro, utilizar, depois vai para a justiça, depois a justiça não é célere, quer dizer, temos aquelas situações em que quando chega a sentença, não tem dinheiro, mas até às vezes a pessoa também já morreu, já ficou velha, já morreu. Doutora Albino Bequis, quero ouvi-lo também sobre isso para seguirmos e passarmos para outro assunto. Sim, Leda, eu também acho que o nosso Estado não paga bem. O Estado paga mal. O Estado, em alguns casos, o Estado Estamos contrata... a falar de concursos. Sim, mas estou a falar de... Está empreitado. Sim, estou a falar... O nosso Estado também, em alguns casos, o Estado contrata e não paga. Deixa os empresários numa situação muito complicada. Mas nesse caso já receberam dinheiro, para que isso Pois, está a ser levantada aqui. Sim, não, no caso em que já receberam e não cumpriram com as cláusulas contratuais. Naturalmente que nós, nestes casos, e aliás já discutimos aqui várias vezes esses assuntos, nestes casos temos, tanto instituições do Estado que se possam responsabilizar para que as empresas possam cumprir naturalmente aquilo que assinaram com o Estado. Sim. Mas de resto eu penso que vamos discutir aqui também um tema sobre essa matéria, para discutir que o Estado, há muitas empresas que estão de facto em dificuldades, porque o Estado não paga essas empresas. Vamos para um outro assunto. Na província do Huambo, muitas crianças em idade escolar abandonam a escola para trabalhar no garimpo de ouro, uma situação que preocupa as autoridades administrativas dos municípios do Longonjo, Chicala, Choloanga e Ucuma. O governador do Huambo solicitou a intervenção das Forças Armadas angolanas no combate ao garimpo de ouro naquela província. No garimpo ilegal, as crianças também entram em cena. Fazem trabalho forçado. São os próprios pais que submetem as crianças a este tipo de trabalho na mina de ouro. Quando mais que têm carregado as crianças para lá, no tempo letivo algumas delas furtam-se da escola e tornou-se preocupação da administração. O governador do Huambo está preocupado. Por esta razão, visitou o quartel-general da região militar Centro e os órgãos do Ministério do Interior na província. Pereira Alfredo solicitou a tarefa do combate às Forças Armadas angolanas e à Polícia Nacional no sentido de controlar os recursos minerais na província do Huambo. Nós temos zonas em que assistem-se exploração desenfreada e ilegal dos recursos minerais estratégicos, e aqui esta tarefa gostaria de chamar também a responsabilidade das Forças Armadas angolanas. Portanto, temos que proteger esses recursos minerais. A exploração ilegal de recursos naturais, com destaque para o ouro nos municípios do Bailundo, Ucuma, Tingenje, Longonjo, Kaala, Chicala, Choloanga e Huambo, já provocou a morte de vários cidadãos. Vamos olhar para esta questão, o garimpo ilegal, que também não é um assunto novo entre nós, Dr. Balixionga, mas agora a preocupação está na província do Huambo. Sim, Leda, e aqui eu penso que, primeiro, fazer uma intervenção de facto para fazer com que essa prática não se alastre e principalmente salvaguardar a integridade das crianças para que elas não percam a vida ali. Mas de que forma é que se garante esta integridade, doutora Balixionga, uma vez que elas estão lá para trabalhar, com as devidas aspas, e para o seu sustento? Leda, a criança não trabalha nas minas. Não vamos fazer isso. Criança não trabalha nas minas. Primeiro parágrafo. Segundo, a exploração de mineiros tem que ser feita com autorização. E há uma coisa que nós temos que ter a capacidade de fazer enquanto Estado. Primeiro, solidarizar-se com as pessoas que sofrem. No sentido de, e por isso é que eu disse, numa primeira instância, é preciso estancar para não se alastrar, porque depois fica descontrolado, depois vamos aos tiros. Isso não tem que se fazer no país.
E por isso eu já tenho algum receio da intervenção das Forças Armadas nesse problema. Depois, é preciso fazer um levantamento, saber as causas, porque, Leda, será que é realmente um problema só de fome? Eu nunca neguei e nunca vou negar a fome. Mas a questão que eu coloco é, será que aquele trabalho depois sai realmente ouro para vender, para satisfazer as necessidades? Nós estamos a embarcar para uma atividade imediata com a ideia de que vai dar dinheiro. Aliás, há pessoas que foram para as lundas a pensar que vão trazer diamantes e depois algumas acabaram ficando lá, nunca mais voltaram, Leda, sabe essa história, né? Há pessoas que foram e nunca mais voltaram porque nem dinheiro para voltar conseguiram. Então, eu penso que é preciso fazer um levantamento. Primeiro, compreender que é um problema, as pessoas estão lá de facto porque têm necessidades, mas depois dizer a essas pessoas que a forma de resolver essa necessidade não é este caminho aqui. O Estado tem de se mobilizar para fazer com que as pessoas, pelo menos naquilo que é básico, consigam. Eu penso que é por aí, porque, Leda, a intervenção militar pode provocar um caos. Aliás, eu nem penso que os militares estão preparados para fazer esse tipo de intervenções. Não. Esse tipo de intervenção tem que ser cuidado, por exemplo. Ação social, Ministério, Delegação da Família, Direção da Família, tem de ir lá. E outras instituições que cuidam da criança e da família têm de ser os primeiros intervenientes. Depois, tem de se fazer o estudo para se compreender. Porque, Leda, volto a dizer, sim, nós também somos muito... Aliás, cada um de nós é movido por coisas fáceis. Lançar milho na terra leva 3 meses. Se você pode, em fração de um dia, conseguir ouro e depois o ouro vende, eu também iria deixar de cultivar a minha lavra, ir lá no rio, lavar e ter ouro. É preciso que alguém faça com que as pessoas percebam que, apesar do milho demorar 3 meses, é mais sustentável e é necessário fazer. Por quê? Porque não é assim que se explora o minério. Isso faz-se com o quê? Com a educação. Exatamente. Doutora Albino Paquice, o garimpo ilegal é um problema, mas existe uma cadeia, porque as pessoas estão a tirar o ouro, entre crianças, a adultos, a mulheres com bebês às costas. Nós passamos uma reportagem, tudo começou por aí, onde várias pessoas perderam a vida soterradas. E vimos também na nossa reportagem que não há qualquer cuidado e não há qualquer material de proteção que ofereça alguma segurança a estas pessoas. Mas sabemos que existe uma cadeia, porque o ouro precisa ser vendido, precisa ser pesado, precisa ser definido o valor e, portanto, podemos olhar também para esta cadeia que acaba por incentivar a estes garimpeiros ilegais? Sim, mas olha, aqui há um problema depois que a riqueza é do povo, a riqueza é nossa. O país é nosso. E o que é que isso quer dizer, doutora Paquice? O país é nosso e a riqueza é do povo. Quer dizer, podemos e o Estado, não, só um bocadinho, tudo ali. O Estado, na maior parte das vezes, contrata com muitas empresas nacionais, algumas estrangeiras, para fazer todo tipo de exploração e o povo ao redor não tem aquilo que precisa. Eu estive há 4 semanas, penso que foi isso, estive no Saurimo, junto de uma empresa de exploração, cujo nome não vou citar aqui na televisão, mas a riqueza que existe, que sai dali, e aquilo que se vê dessa grande empresa que está no Saurimo, é uma riqueza estrondosa e o povo ao lado está imediatamente pobre. As empresas, quando contratam com o Estado a todos os níveis para fazer essa exploração, há sempre 10% que deve reverter para a população daquela localidade. Isto não está a ser cumprido na íntegra, não está a ser cumprido na íntegra. Doutor Paquice, estivemos juntos em Malange, lembra-se daquela empresa que está a explorar? Sim, o que é que fez para a comunidade? Aí é diferente, Pois, é preciso olhar para esses exemplos que existem. Não, mas também se pode falar do que está errado, ou não? Eu estou de acordo. Deixa só, doutor Bali, terminar isto. Eu acho que esta empresa... dizer que está errado não é. Esta empresa que nós fizemos referência... Essa empresa que nós fomos ver em Malange, quando lá estivemos... Doutor, a direção agora é no AMBO. Não, aquele é o AMBO. Também o doutor Paquice não pode escolher os exemplos errados, porque está a nos levar lá para o norte. Não, é no AMBO. Vamos falar do AMBO, Vou só terminar isto. Me parece. Vou só terminar isto. Eu acredito que existirão muitas empresas para fazer o controle desses terrenos, porque controlar o garimpo ilegal exige empresas de segurança. Eu próprio estive na Lunda, aliás, já disse uma vez, posso repetir, estive na Lunda Norte em 2000
e consegui diamante lá, também ilegalmente, peço desculpas. Também era garimpeiro? Era garimpeiro, eu fui garimpeiro, portanto fiquei no garimpo cerca de 6 meses, 7, 8 meses numa empresa de uma pessoa que hoje me encontro com ela, a quem agradeço tudo o que consegui de facto a partir É daí. um negócio que aconselharia Agora, outras não pessoas. aconselho que as pessoas vão, porque há muito risco. Agora, também é o seguinte, o Estado pode controlar esta riqueza, que é uma riqueza do povo, mas o seu povo não pode sofrer com o diamante a correr, a passar por ali. Isso não pode. Eu que disse há pouco tempo, que nós vimos na televisão, o arcebispo do Uambo, Dom Zeferino Zeca Martins. Não é correto, nem curial, que nós não tenhamos a sabedoria de fazer com que o nosso povo usufrua daquilo que é a sua própria riqueza. Doutor Bali, e se lhe digo o que nós assistimos na Lunda durante o tempo em que eu estive na Lunda, são mortes terríveis todos os dias, mas de repente o povo diz, eu vou sofrer, e depois vem aqui alguém explorar tudo e mais alguma coisa. Eu estou de acordo quando o doutor Bali diz assim, então o Estado, como diz também o governador Pereira Fredo, ponha empresas públicas ou privadas no terreno para que o povo possa usufruir. Tem de ser assim, doutor. Aonde as crianças não vão trabalhar, porque eu também vi crianças na Lunda trabalharem. Mas se o Estado contrata empresas e põe uma cláusula, aqui só trabalham os nacionais, porque o que eu fui ver hoje no Saurimo, peço desculpa em dizer isso aqui na televisão, o que nós fomos ver no Saurimo é que muitos nacionais estão a perder o seu emprego pelos estrangeiros. Leda, Não é deixa-me só correto um isto. segundinho. Eu, por acaso, essa questão Doutor, do mas AMBO, não sei até porque eu vivi no AMBO muito na tempo, escala a minha dúvida é se está mesmo a sair ouro. Eu Está a tenho sair. essa dúvida. Está a sair ouro. E tem empresas lá a explorar As ouro. pessoas foram entrevistadas por nós Está a disseram sair sim. ouro. Por quê? Está a sair ouro, inclusive. Eu concordo Aliás, esta consigo. semana nós fizemos uma série de Eu reportagens. concordo empresário- consigo no sentido o de que se empresário- há ouro, tem de ir empresas com capacidade material e técnica para fazer essa Mas exploração. isso estamos a dizer, doutor Bali. Então aqui As a pessoas ideia... não podem, Dr. não Bali, estão em condições. a ideia central é esta, doutor Bali. Não é que são os mesmos ricos que vão lá com as empresas para depois levarem toda a riqueza. Isso não está correto. Mas quais são os... O povo tem que usufruir. Sim, mas o povo, doutor Paquis, tem que usufruir. temos que estar Estás a ver então que de isto- acordo no seguinte, se Sim. tivermos que passar uma mensagem juntos, Como acontece na América. as pessoas não devem fazer essa exploração, o governo deve cuidar Assim e mesmo. fazer com que as empresas que vão lá explorar possam, assim mesmo. no âmbito Dar emprego da... aos nativos. Exatamente, Assim no mesmo. âmbito da sua responsabilidade social Assim e não mesmo. só ajudar a população ao redor. Quem Já é não o temos angolano? tempo, Não, pastor Leda, Freire. é um Doutor segundo. Paquis. Quem é o angolano ou o brasileiro que vai para a América explorar petróleo no Nevasca? Quem é? Ninguém. O seu minuto, doutor Albino Paquis. O meu minuto, portanto, penso que devia passar o doutor Bali. Eu fiquei sem... Quer me dar tenho- todos os minutos? Não, tenho que... Não, eu ele tenho vai que receber organizar. algo. Vou-me organizar. Eu Tenho que receber algo. Doutor O meu Bali, o seu minuto, por primeiro, favor. primeiro, Leda, parabenizar a liderança do MPLA em nome do presidente João Lourenço, que é fazer com que depois desse encontro com os primeiros secretários haja de facto mudanças significativas dentro do partido, porque isso, aliás, o partido cresceu, isso será fundamental. A última parte, Leda, a última parte, encorajar os pequenos empresários do Dondo, Leda, uma viagem de barco, 1 hora do Dondo ao Massangano. Muito boa. E visitar, as escolas devem explorar isso. E, finalmente, a minha insatisfação em relação à forma como muitos estudantes foram deixados e excluídos do processo de inscrição e de matrículas na educação esse ano. Eu penso que é preciso rever. Por quê? Porque, Leda, aqueles que estão no sistema não podem sair e a justificação não pode ser, não, mas nós já fizemos as inscrições e, portanto, aqueles que não fizeram os exames não podem fazer parte. Leda, não pode ser assim. Nós não podemos nos tratar a nós próprios dessa forma. Muito obrigada, doutor Bali Chionga, pelo seu minuto. Doutor Albino Paquis. Eu só trago 2 livros, meu minuto. Dom José Manuel Imbamba, Uma Nova Cultura para Mulheres e Homens Novos. Este livro do arcebispo agora do Saurimo, que é importante ler, vale a pena. E aconselho muitos que, portanto, não tenham tido contato para fazer essa leitura muito importante. Outro livro que eu trago é do general Higino Carneiro, Memórias, Soldado da Pátria. Vale a pena ler. São 2 homens, um da igreja, o outro da política. Vale a pena ler esses 2 livros. É meu